Amém, aleluia. Nessa noite a gente vai ter mais um testemunho poderoso, amém? Que Deus tem feito em nossas vidas. Se você tem um testemunho para dar, venha, dê seu testemunho. Isso vai ser maravilhoso para o reino de Deus, amém? Quero convidar aqui a irmã Stephanie, né? Pode vir, em nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe. Amém, graça e paz. Meu nome é Stefânia, eu sou da célula da irmã Odeísa. O meu testemunho é testemunho de bênção. Tem a ver com esses 2 anos, né? 2020 que passou e 2021 que também terminou agora, né? Eu ia testemunhar no final do ano, na noite do ano novo, né? Só que houve imprevisto e não deu. Mas como todo dia é dia de louvar, né? De agradecer a Deus e de testificar, então a oportunidade me veio hoje. E eu quero testificar que esses 2 anos, de 2020 e 2021, ele foi muito difícil, né? Para muitas pessoas, eu creio, para muitos, foi um ano bem difícil mesmo. Mas eu quero dizer que eu preciso testificar que para mim esses 2 anos foram os 2 melhores anos da minha vida, assim, que eu pude ver várias bênçãos do Senhor na minha vida e várias realizações de pedidos de oração que eu fiz ao Senhor. E eu não posso ficar calada diante dessas bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Eu fico muito triste por as pessoas que sofreram perdas, né? Em qual esses 2 anos foram difíceis, mas eu preciso falar que para mim foi os melhores anos de bênçãos, foi esses 2 anos. E a primeira bênção é da minha casa própria aqui em Manaus. No início de 2020, eu passei por uma situação muito ruim, muito triste. Eu compartilhava com a minha líder, compartilhava com a minha discipuladora. Mas eu tive que tomar uma decisão, uma atitude de ir para os pés do Senhor. E eu fui para os pés do Senhor e eu pedi, e na minha conversa que eu tive com ele, eu contei tudo para ele. Tudo que ele já sabia, mas eu contei tudo de novo para ele. E fiz um pedido para ele, né? Que o desejo do meu coração não era mais voltar para o interior. Porque lá eu não via oportunidade para os meus filhos que estavam terminando o ensino médio, né? Muito menos emprego. Mas o meu esposo era muito do contra. Ele queria muito voltar, porque ele não ficava satisfeito de ficar pagando aluguel aqui em Manaus, sendo que a nossa casa estava lá no interior. E eu fiquei numa situação que eu não sabia o que fazer, qual decisão tomar, né? Cheguei a chorar com elas por eu não saber, mas quando eu fui para os pés do Senhor, e eu pedi para Ele, Senhor, a minha vontade é de não voltar mais para lá, para morar no momento, mas se for da Tua, eu volto. Mas se for da Tua vontade que eu fique aqui em Manaus, que a gente fique, que o Senhor venha nos ajudar a construir, a ter uma casa própria. Porque eu achava que só assim meu esposo ia se conformar. Então, irmãos, não durou, acho que nem 3 dias que eu fiz essa oração, esse pedido para Deus. E veio uma proposta para mim. Eu não vou entrar em detalhes, porque foi muito lindo, se eu for contar todos os detalhes. Quem me conhece, que está próximo de mim, sabe, acompanhou. Mas veio essa proposta. E aí eu pedi uma outra confirmação de Deus, né? Porque eu teria que dar a resposta para essa pessoa que veio me oferecer. E aí eu falei, Senhor, eu sei que já foi a Tua resposta, que eu sei que a gente vai ficar. Mas o meu esposo não se conformou, porque ele me chamou de doida. Como? Que a gente vai pagar um lugar de 30 mil,
vai construir, porque era tipo só um terreno assim, e vai pagar a parcela no final do mês. E eu falei para ele, se tu não crê, eu creio no Deus do ouro e da prata. Então eu pedi mais uma confirmação de Deus, né? Que se eu conseguisse uma pessoa para tirar o material que eu estava precisando para só cobrir e cercar e a gente entrar para dentro tudo no grosso, no bruto, como fala, eu daria a resposta que sim para o rapaz, porque, né, meu esposo ia ficar mais. Mas eu já sabia que sim, no meu coração. E daí eu fui procurar 3 pessoas, uma está aqui dentro, mas não vou citar o nome, ela sabe. E 2 pessoas não pôde tirar para mim. Então eu falei, essa não é ainda as 2 pessoas de Deus, a pessoa de Deus. E quando eu estava pensando na outra, o patrão do meu esposo ligou e falou, Estefânia, o meu patrão falou que se a gente quiser, se tu quiser, ele tira no cartão dele tudo, todo o orçamento, tudo que a gente está precisando. E aí eu falei, essa é a pessoa de Deus. E aí eu dei o sim para o rapaz da casa. E aí só porque o tempo, ela me falou que tinha um tempo, então, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a gente conseguiu cercar, cobrir, improvisar tudo, banheiro, pia, entramos para dentro só no bruto, mas no mesmo ano, e aí começou a ouvir a provisão de Deus, sabe, as estratégias de Deus, as bênçãos de Deus, e eu estou morando na minha casa desde o ano passado, toda com aquele negócio que não é PVC, cerâmica, tudinho do jeito que eu sonhava. E daí, em outubro, se Deus quiser, desse ano, eu estarei aqui de novo, só para mostrar a quitação da casa, porque eu já estou contando o testemunho, ela ainda não está quitada, todas as parcelas, faltam 8 parcelas, mas já estou contando porque eu já creio que a casa já é minha, eu já vejo meu nome lá assinado. Tá? Então, eu falei aqui, foi um ano de várias bênçãos, porque foi várias bênçãos. Bênçãos mesmo. Então, em 2018, quando eu estava fazendo justamente esses 12 dias de oração lá no interior, lá na Assembleia de Deus, eu pedia muito para que Deus alcançasse o coração do meu esposo, porque eu achava muito ruim, eu servia a Deus e ele não, porque em casa eu agia de um jeito, ele agia de outro, né? E não combinava muito, eu sofria muito por isso. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, também nesse ano de 2021, em meio à pandemia, em meio a tudo isso, eu tive um momento de alegria. O meu esposo, ele aceitou Jesus na cela do seu Gelson. Ele foi para o encontro, ele se batizou e está servindo a Deus junto comigo, na mesma igreja. E para a honra e a glória do Senhor Jesus também, em 2021, eu tive mais uma bênção. A minha irmã, ela pegou Covid. Eu louvo muito a Deus por isso, por ela ter pego o Covid. Porque o Senhor trouxe ela do interior para cá. E ela, na primeira saída dela para um bar, que ela tomava uma cervejinha, ela pegou Covid. E ela foi internada lá no Delfina. E eu louvo a Deus por isso, porque foi lá naquele leito que ela teve encontro com o Senhor Jesus. Foi lá naquele leito que ela tomou uma decisão de quando ela saísse de lá, ela iria tomar um novo rumo na vida dela, né? E assim ela fez. Ela ligou para mim e falou que entregou a vida dela para Jesus. Ela está servindo a Deus lá, na Assembleia de Deus, lá no interior. E, irmãos, eu vou parar por causa do tempo, mas tem mais bênção, acho que umas 6 ainda. Irmãos, eu quero dizer que tem bênçãos que eu achava que nem o Senhor nem ia me entregar agora, e Ele já me entregou. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas o Senhor jogou lá do céu a casa? Não. O Senhor fez uma mágica e fez o meu esposo aceitar Jesus, a minha irmã também.
Não. Eu quero dizer, irmão, que para me ver essas bênçãos do Senhor acontecer na minha vida, eu tive que fazer uso da minha fé. Eu tive que fazer uso da minha fé. Eu tive que confiar mais no meu Senhor do que eu já confio. E eu tive que botar a minha fé em ação. E eu quero dizer que por eu botar minha fé em ação, eu fui um pouco criticada, até mesmo na minha família. Mas para mim não me importou. Porque eu lembro que quando Daniel quando veio o decreto para Daniel que ele teve que ninguém podia orar a outro homem, a outro Deus, a não ser ao rei. Daniel demonstrou a fé dele a Deus, não foi dizendo assim: Senhor, eu vou me esconder aqui atrás da parede para que eles não me vejam, e aí eu vou estar sendo fiel contigo, né? E vou estar me escondendo ali deles, eles vão achar que eu não estou te adorando. Não. Ele foi justamente para onde ele ia todos os dias, ali onde aqueles homens passavam e via ele orando, né? E aí ele foi jogado na cova do leão. Mas ele se escondeu um pouquinho para não ser jogado na cova? Não. Ele teve a fé dele e ele admitiu a fé dele até o fim, não importasse, né, o que fosse acontecer. Ele sabia que Deus estava com ele. E teve uma vez que eu falei: Senhor, tu estás comigo ou tu estás comigo? E eu quero dizer que essas foram as minhas bênçãos de 2020, mais de 2021, porque em 2020 foi só a minha casa, mas em 2021 foram tudo isso, né? Teve outras coisitas aí que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer uma cidadezinha que, ao meu ver, eu achava que nunca iria conhecer. Uma cidadezinha aí, São Paulo. E me superar de um trauma que eu tive de avião. Irmãos, então eu não posso prolongar por causa do tempo, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu quero dizer que quem tem fé, continue tendo fé. E quem puder fazer mais ação ainda, faça mais ação. E quem confia, confie mais ainda no nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oi. Amém? Quero incentivar você dar seu testemunho. Amém? Se você quiser, procure a irmã Isabela, hoje ou amanhã no escritório, dê seu nome, dê seu testemunho, como é maravilhoso testemunhar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus, amém? Lá em Lucas capítulo 23... Lucas capítulo 23, enquanto você acha, quero pedir aos irmãos, que se você se encontrar gripado, com alguns sintomas que você acha que pode ser a gripe ou o Covid, fique em casa, não venha, assiste pela televisão aí, e seja abençoado na sua casa, amém, queridos? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é Messias? Então salva a você mesmo e a nós também. Porém, o outro respondeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então ele disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como o teu reino. Amém? Feche teus olhos, Pai, nessa noite, Pai, fale ao nosso coração, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir de nós mesmos, mas que venha da Tua palavra, da Tua boca, Senhor, aos nossos corações nessa noite, que assim seja. Amém. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, nós estamos aqui diante em que Jesus estava na cruz, ele foi condenado e ali para ser crucificado. No momento
em que seus discípulos, vendo Jesus ali naquela cruz, o que vinha da promessa de Deus, o que era para acontecer, e do lado de Jesus havia 2 ladrões, que também tinham sido condenados, e ali estavam os 2 homens, e um falava mal de Jesus, o outro já falava bem de Jesus, e esse que falava bem tinha um temor, porque ele falava para o outro: você não teme a Deus? O crime que nós cometemos, tudo bem, a gente paga. E ele, o que ele fez? Que mal ele cometeu para estar sofrendo isso? E ali uma comparação dos 2, um ouvindo a voz de Jesus, e o outro deixava seus ouvidos tapados, não querendo ouvir a verdade. E o que ouvia a verdade se enchia de compaixão do próprio Jesus, ali vendo a situação que Jesus estava vivendo, sofrendo naquele momento, por causa dos nossos pecados. E naquele momento, aquele homem que exaltava Jesus, que estava ali do lado dele, falando o que ele havia feito, e que Jesus não merecia estar ali, mas eles mereciam, porque eles tinham cometido coisas erradas. E no capítulo 43, se diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo a você que é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Eu posso dar esse título a hoje: Jesus, o caminho para o paraíso. Queridos, o inferno é um lugar de verdade, é um lugar que existe, e nós precisamos nos certificar-nos o quanto nós confiamos em Jesus Cristo. Ele colocará o nosso nome, o teu nome, o meu nome no livro da vida. Mas isso nós precisamos confiar em Deus, estar confiando em Jesus Cristo. Jesus, ele é o único caminho para Deus. Ele é o único caminho que vai nos levar ao paraíso. Jesus é o caminho que vai nos levar a Deus. Jesus é o caminho, é o paraíso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Isso está lá em João capítulo 5, no versículo 11. E também lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele homem estava prestes a viver algo maravilhoso na vida dele, embora que ele tenha vivido tempos difíceis, embora que ele tenha vivido um tempo da marginalidade, um homem que roubava, mas nas palavras dele dá para entender que ele temia a Deus, porque ele falava para o outro: você não teme a Deus? Jesus estava do lado dele, a vida estava do lado dele, naquele momento. Lá em João capítulo 14, 6 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Então o outro estava vivendo essa ira, porque não acreditava que aquele que estava do lado dele era o Filho de Deus, que aquele que estava do lado dele era a vida, e só ele podia dar vida. Mas mesmo assim ele não acreditava. Lá em João capítulo 14, 6, assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele estava diante de quem? Da verdade. Ele estava diante de quem? Do caminho que levava ele para o paraíso. Ele estava diante de Jesus, embora a situação não era muito favorável, ao olhar Jesus do jeito que ele estava, pregado naquela cruz. E talvez muitos que estavam ali falavam: por que tu não salva a ti mesmo, já que tu és o Filho de Deus? Muitos ali não acreditavam que aquele homem que estava sendo crucificado era o próprio Jesus, a vida eterna. O céu é um lugar de verdade, assim como o inferno. Na visão de João em Apocalipse capítulo 21, ele viu um novo céu e uma nova terra. Então o céu é um lugar de verdade. Lá em Apocalipse capítulo 21, 4 e 5 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
E a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Isso está em Apocalipse capítulo 21, 4 e 5. João viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O próprio João, o que ele viu, retratando tudo isso, mostrando a nós que o céu é uma verdade. E que ali quem estava do lado dele era a verdade, o próprio Jesus. Aquele que a pouco momento poderia levar ele ao céu, que iria levar ele até o trono, que ia levar esse homem até o lugar onde o Senhor preparou para cada um de nós. A vida estava do lado deles. Aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus é o caminho para o paraíso. Jesus foi preparar um lugar para todos que crerem nele. Jesus foi preparar esse lugar. Lá em João capítulo 14, ele diz assim, capítulo 14, versículo 1 e 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejam. Amém? O que estava do lado de Jesus, praticamente estava entendendo tudo aquilo. Aquele homem que estava do lado de Jesus, exaltando Jesus, já estava entendendo as palavras de Jesus, o que Jesus havia passado, porque eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus, a manifestação do poder de Jesus, das palavras de Jesus, o que Jesus já estava realizando, milagre, cura, ressuscitando as pessoas, e palavras poderosas que restauravam vidas. Com certeza aqueles homens escutaram Jesus, ouviram falar de Jesus, ou até mesmo chegaram perto de Jesus, para que ele pudesse falar isso. Você não teme a Deus? Você não teme a esse homem? E o Senhor pede para nós contarmos as boas novas aos outros. Eu tenho certeza que aquele homem, se ele não morresse naquele dia, com certeza, se ele saísse dali, não era outra coisa com o prazer que ele ia fazer, a não ser pregar a palavra de Deus, levar as boas novas, falar o que Jesus havia feito, também restaurar vidas, porque ele é o caminho para o paraíso, o Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, papel que nós temos que fazer, nos alegrar em sair do quatro cantos da nossa casa, da igreja, e pregar as boas obras, levar a palavra para outras pessoas que estão aí no mundo, que estão do nosso lado, os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, onde nós trabalhamos. Porque a esperança, querido, nos traz a vitória. A esperança nos traz a vitória. Nós precisamos esperar em Deus, acreditar no Senhor. Espera que o mais Ele vai fazer em nossas vidas. Lá em Provérbios capítulo 11, 13 diz: o que ganha almas é sábio. Receba isso na sua vida. O que ganha almas é sábio. Se você não está fazendo isso, faça, seja sábio. É o que a palavra de Deus diz isso. Diz nas Escrituras: o que ganha a alma é sábio. Seja sábio. Pregue a palavra. Ganhe almas para o reino de Deus. Que o reino de Deus venha sobre a nossa vida. Que o reino de Deus venha sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus é maravilhoso, querido. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: nunca jamais te abandonarei, porque promessa de Deus para os seus filhos, jamais, nunca jamais te abandonarei. Salmos 91, 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Com promessas de Deus para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Lá em João capítulo 10, 29 diz: e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus diz isso. Jamais seremos arrebatados das mãos do Senhor. Creia nisso.
Nós somos filhos de Deus, é promessa de Deus para nossas vidas. Em Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias. Os dias até a consumação do que? Dos séculos, são promessas de Deus para nós, queridos. Nós que somos filhos de Deus. Deus é maravilhoso. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o que? A coroa da vida. Talvez aquele homem não entenderia isso. Para onde ele ia? Para onde Jesus ia levar ele? Lá em Miqueias diz, no versículo 7, capítulo 8, versículo 8 diz: se morar nas trevas, querido, não quer dizer que está no inferno, nas trevas, no pecado, no erro. Se morar nas trevas, o Senhor será o quê? A minha luz, a tua luz, querido. Deus é maravilhoso. Em Jeremias capítulo 33, 3 diz: invoca-me e te responderei. São promessas de Deus, querido, para nossas vidas. Deus, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Deus, Ele é bom. Jesus virá outra vez. Todos ressurgirão dos mortos. Lá em João capítulo 5, 28, 29, diz assim: vem a hora em todos os que se acham aos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou seja, a condenação, queridos. Isso é muito sério. Isso é a respeito da gente honrar a Deus, de entendermos que nós temos uma vida, e essa vida é preciosa para Deus. Que a gente não viva para brincar disso, porque uma hora Jesus ele vai voltar, uma hora Jesus ele vai vir, e vai buscar o que é os seus, e nós temos que estar preparados para isso, nos preparando para a volta de Jesus, porque Ele foi primeiro, porque Ele vai estar lá esperando a cada um de nós, nos recepcionando, por isso que Ele foi. Deus é bom, querido, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Em 1 Tessalonicenses diz, em 4,17, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Para sempre estaremos com o Senhor. Aleluia. Jesus virá outra vez, querido, e vai buscar a igreja. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 33 diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Que maravilhoso! Todo olho verá. E a palavra de Deus diz que os que morreram primeiro ressuscitarão, e aqueles que esperam no Senhor vão voando para perto de Deus. Jesus vai vir, querido, e vai buscar a igreja. Aqueles dois homens que estavam do lado de Jesus, um não creu e o outro creu em Deus, acreditou. Quando ele disse: a nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor vier com o teu reino. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, Jesus já estava afirmando, que isto é verdade, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem saiu da condenação da morte, da destruição, da condenação eterna, e para o inferno, para a gloriosa luz, porque a luz estava ali do lado dele, e Jesus confirmou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, queridos. Não perca tempo com aquilo que não te leva ao céu, não perca tempo com aquilo que não te leva ao paraíso, não perca tempo com aquilo que não te leva à presença de Deus. Não perca tempo, querido.
A tua hora é hoje. O momento é hoje, porque ninguém sabe a hora nem o tempo que Jesus vai voltar. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é a vitória em Cristo Jesus. Espera no Senhor. Não se precipite com nada, espera nele. Porque um dia ele há de voltar, ele vai vir nas nuvens. E com aquele sorriso ele vai dizendo: vem, 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 amado de minha alma. Vem, vem, vem Maria, vem José, vem João. Vem, vem que eu estou te esperando. Jesus está nos esperando. Aleluia. E é nessa fé, querido, que eu convido você a se levantar do seu lugar. Aleluia. E é nessa alegria, querido, e buscar o Senhor nesse momento. Creia em mim, creia em Deus, como diz Jesus. Creia em Deus e creia em mim também. E para onde eu vou, há muita morada na casa de meu Pai. Você vai morar num lugar lindo, você vai morar num lugar maravilhoso. João contemplou isso. João contemplou o céu. João contemplou essas ruas. João contemplou as mansões. Ele contemplou. Para que hoje nós pudéssemos entender que Jesus foi necessário ali primeiro. Ele vai nos recepcionar, queridos. Oh, coloca a mão no teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei quais são as tuas lutas, querido. Eu não sei o que você está vivendo. Se você está longe dos caminhos do Senhor. Se você está longe da palavra de Deus. Se você está longe das promessas. Esse é o momento, querido, de você abrir seu coração para Ele. Abra teu coração nessa noite. E ter essa esperança de esperar em Deus a volta do Senhor Jesus. Para que a condenação eterna não venha sobre nossas vidas, mas sim a vida eterna com Jesus. Que para o lugar onde Ele foi preparar para mim e para você, querido. Talvez você possa estar passando por momentos difíceis. Talvez esse momento te tirou da presença de Deus, da casa de Deus. Se você está aqui nessa noite e você está com o coração aberto, você que nunca recebeu Jesus, você que se distanciou da presença de uma forma ou de outra, você saiu da casa do Senhor. Se você quer Jesus de volta na tua vida, se você quer Jesus, eu convido você a levantar a sua mão onde você está. Se você quer receber Jesus na tua vida, se você quer o Senhor na sua vida, se você quer que o Senhor te leve aos céus no dia que Ele voltar. Se você está longe de Deus, aqueles dois estavam naquele momento, era uma luta, mas aquele homem venceu e creu no Senhor Jesus, e naquele mesmo dia ele foi para o paraíso, porque foi promessa de Deus. Jesus garantiu o céu para ele. Se você quer Jesus nessa noite, levanta as tuas mãos. Se você quer receber a Cristo, aleluia, onde você está?